Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Nós hoje vamos aprender aqui sobre a ganância. A ganância é um sentimento perverso, um sentimento que corrói, um sentimento que não passa despercebido aos olhos das outras pessoas. A pessoa gananciosa, ela é detectada pelos outros, porque quando a pessoa quando é gananciosa, quando os outros falam em dinheiro, ela pôs logo tudo com as suas antenas a trabalhar e a pessoa gananciosa raramente vende aquilo que tem, porque eles querem cada vez mais e cada vez mais, nada os satisfaz. Também há algumas características que é a seguinte: as pessoas gananciosas, eles gostam de vender as suas coisas muito caras e gostam de comprar muito barato aquilo que os outros têm. E eles tentam, espremem e querem, porque eles querem deixar a outra pessoa sem nada. Espremem, e infelizmente muitas vezes nós sabemos que há pessoas que estão com dificuldades e que querem vender as coisas porque precisam. E estas tais pessoas que precisam de vender as suas coisas, por exemplo, uma pessoa que tem um carro, mas tem umas prestações da casa atrasadas, isso é só um exemplo. Que tem uma pessoa que tem um carro, por exemplo, e que tem umas prestações da casa ou de outra coisa qualquer atrasada e que precisa de pagar, e então essa pessoa põe o carro à venda. E a pessoa gananciosa, mais a mais se sabe que aquela pessoa está em necessidade, ele começa a oferecer baixo, ele levanta um pouco para ver se o outro deixa e depois vai outra vez para baixo. Ele deixa a pessoa que está vendendo com muito pouco dinheiro na mão. E estas pessoas que são gananciosas, eles andam sempre à procura de alguém para tirarem proveito dessas pessoas. As Sagradas Escrituras falam muito sobre essas pessoas. Tem aqui muitos versículos falando sobre, portanto, a ganância. E uma característica da ganância é o amor ao dinheiro. Eles têm tanto amor ao dinheiro que eles não gastam, e eles tentam tirar o máximo possível das outras pessoas. Eu vou deixar aqui um versículo antes de orar ao Senhor. Diz assim, Eclesiastes 5:10: o que amar o dinheiro nunca se fartará dele, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. E tem aqui muitos mais versículos que eu depois vou ler a seguir à vinheta. Eu vou primeiro orar ao Senhor. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Ajuda-nos a contentarmos-nos com aquilo que nós temos, Senhor. Ajuda-nos a não ser gananciosos, a estender a nossa mão aos pobres e necessitados, Senhor. Ajuda-nos a amar-te e a pôr-te em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Oh, Pai Santo, se há alguma coisa que as pessoas possam ver em nós, não seja a ganância, não seja a maldade, mas seja amor. Oh, Pai Santo, misericórdia, compaixão, Senhor, porque és um Deus misericordioso, Senhor, e as tuas características estão em nós, mas muitas vezes nós damos mais lugar àquilo que não é bom. E infelizmente, Senhor, muitas vezes as pessoas olham para os teus filhos, Senhor, e não veem muitas coisas boas, não veem muitos frutos, Senhor. A tua palavra diz: pelos frutos conhecereis, Senhor. Abençoe e guarda todas as pessoas que vão ver este vídeo agora, Senhor. Se há alguma pessoa gananciosa, que o teu Espírito Santo os possa quebrar aquele orgulho, Senhor, esta ganância, Senhor, e a transforme em misericórdia uns para com os outros, Senhor, e que a gente possa sempre pagar o preço justo por aquilo que as pessoas estão nos vendendo, Senhor. Graças te dê por ti mais uma vez, glórias ao teu nome nos céus e na terra, em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré, eu te agradeço, Senhor. Amém. Vou então pôr aqui algumas passagens bíblicas. Primeiro eu vou ler aqui o que é a ganância. Tenho a certeza que toda a gente sabe o que é a ganância. Tenho a certeza que todos nós já lidamos com alguma pessoa em que nós vimos a ganância. Pode ser muita ganância, pouca ganância, mas nós já vimos a ganância em algumas pessoas. E então eu vou aqui, segundo este artigo, eu vou ler aqui um pouco o que é a ganância.
A ganância consiste no desejo intenso de possuir coisas. Geralmente, coisas que não é necessário, merecido, e pode ser dinheiro, pode ser bens materiais, pode ser altos cargos, etc. O problema da ganância, porém, não está exatamente no querer, mas aquilo que a pessoa é capaz de fazer para obter os seus objetivos. Pessoas gananciosas, em geral, são egoístas. Não se incomodam em prejudicar os outros, recorrer a meios ilícitos para alcançar objetivos. A frase "os fins lucrativos e meios" é levada ao extremo por pessoas que têm esta característica, mas de uma forma completamente negativa. Por este motivo, a ganância pode ser entendida como um sinônimo de avareza e mesquinha, em que a posse é buscada acima de tudo e de todos. Quando este comportamento é alimentado com frequência, pode tornar-se uma verdadeira obsessão bastante autodestrutiva. O desejo de satisfazer o si mesmo está cada vez mais intensificada e pode ser fonte de profunda infidelidade. Eu vou ler aqui pelo menos uns versículos. Eu já li um que se encontra em Eclesiastes 5:10, que já fala sobre o amor ao dinheiro, mas também há aqui um muito interessante, 1 Timóteo 6:9. 1 Timóteo 6:9 diz assim: mas os que querem ser ricos, não é os que são ricos, porque há aqueles que são e há aqueles que querem, numa comparação. Isso, mas eu quero ser, eu quero ser uma... Olha, uma coisa que eu vou dizer que eu nunca vou ser. Eu quero ser professora de natação. Isso é um exemplo. Eu não posso ser professora de natação porque eu não sei nadar. Mas há pessoas que não têm vocação para certas coisas, mas eles querem ser aquilo. E então eles fazem tudo por tudo para conseguir os seus objetivos. Dizem então assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. E Lucas 12:15 diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância daquilo que eles possuem. Já li aqui 2 versículos e agora eu vou compartilhar com vocês pelo menos um. Eu já passei por situações de ver e interagir com pessoas que são muito avarentas, mas eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Não sei como é que vocês vão levar essa situação, mas foi o seguinte: eu antigamente tinha casas de apartamentos e tinha uma especificamente que por cima tinha moradias, tinha 4 moradias e por baixo tinha uma loja e uma igreja. E esta igreja eu aluguei a uma pessoa brasileira. Irmãos, esse é o meu canal, basicamente são pelo menos mais de 60% são brasileiros e eu, quando eu falo, vou falar nesse pastor, ou nestes pastores, eu quero que vocês saibam que em todo lugar há bom e ruim, mas infelizmente os pastores brasileiros, aqui nos Estados Unidos da América, em Portugal, etc., têm muito má reputação. Não quer dizer que não haja pastores bons, e eu conheço vários pastores bons aí no Brasil, mas eu gosto muito do pastor Alain Capriles, gosto muito daquele pastor e da sua esposa, que Deus lhe abençoe. Também gosto muito do Paulo Júnior e outros pastores que ainda focam-se na imagem, no Evangelho de Cristo, etc. Mas há muitos, eu gosto também muito do pastor Nalini. O pastor Nalini é um pastor que veio daí, este está aqui nos Estados Unidos da América, eu já estive lá na igreja dele várias vezes, gosto muito de ouvir as pregações dele, é um homem de Deus, gosto muito dele, pastor Nalini Júnior. Mas o que eu quero dizer é que eu aluguei esta igreja a um pastor brasileiro. Irmãos amados, e claro, quando o pastor que lidava aquela igreja, que era um grande lobo,
um grande lobo, que eu vinha descobrir depois, mas por incrível que pareça, irmãos, vocês podem acreditar se quiserem, o Altíssimo é a minha testemunha. Eu não conhecia aquele homem quando ele me veio pedir para alugar a igreja. E eu, logo, o Senhor mostrou-me um sonho com aquele homem, oh my God. E aquele homem era tão, portanto, no sonho, o Senhor mostrou-me que havia uma baleia grande que queria lhe comer. E eu estava tentando proteger, porque eu também não sabia no sonho que ele não era um homem de Deus, não sabia. No sonho não sabia e também, pessoalmente, eu não conhecia aquele homem. Mas eu tive mais do que um sonho com ele e uma vez eu fui lá à casa dele porque ele também morava por cima, ele tinha um apartamento nessa casa e tinha a igreja que ele alugava. Tive vários problemas com ele para pagar-me. Várias vezes ele pagava-me com cheques sem fundo. E eu, além de não ter o dinheiro, e ainda tinha que pagar $35 naquela altura, porque eu tinha depositado na minha conta um cheque sem fundos. E ele vinha sempre com desculpas, uma coisa séria. Mas eu não venho falar, não é neste pastor que alugou a minha igreja. Eu venho falar para um outro pastor, que esse é o nome dele, não vou dizer aqui o nome. Mas este outro pastor que veio do Brasil pregar na igreja dele, este sim, é um homem avarento, ganancioso. Eu acho que se eu encontrasse uma outra palavra para pôr acima destas, eu punha. E uma vez eu desmascarei-lo como é que é dizer, mandei-lhe uma mensagem, porque ele esteve aqui nos Estados Unidos da América, ele tentou arrecadar o máximo de dinheiro possível e depois, ao cabo de um ano, mais ou menos, ele mostrou no Facebook a sua fazenda. Uma fazenda que ele comprou no Brasil. Não tem nada a ver com a palavra do Senhor, porque ainda se fosse para comprar uma igreja, porque até hoje em dia eu não acredito em pastores ou seja alguém que esteja construindo igrejas. O tempo de construir as igrejas já acabaram, há tanta igreja fechada para aí, porque as pessoas estão começando a abrir os olhos e a ver que a maioria dos pastores, infelizmente, estão mais empenhados em ganharem fama, ganharem dinheiro para construir o seu reino aqui, do que estão empenhados em ganharem almas para Cristo. E quero contar essa história deste tal pastor, que eu não sei porquê, mas essa manhã essa história veio-me assim, aqui, eu estou fazendo este vídeo no dia 4 de setembro de 2022, este vídeo, e esta manhã, e não sei porquê, isto veio-me assim à minha mente, e nasceu assim esta coisa que eu estou falando aqui com vocês. Esse pastor foi a esta igreja era muito pequenina, o que é que havia de ter ali uns 20 membros, mais ou menos. Meus queridos irmãos, este homem tentou de todas as maneiras tirar o dinheiro que as pessoas tinham lá consigo. Vocês têm fé? E a gente todos temos fé. Eu também estava lá porque o pastor, portanto, o que regia aquela igreja, lhe convidou-me, irmã Lúcia, se a irmã Lúcia pudesse estar lá conosco, e eu fui. Vocês têm fé em Deus? Yes, a gente todos temos fé. Vocês acreditam que Deus responde às orações? Sem dúvida que a gente... Vocês acham que... Vocês têm pedidos feitos a Deus? Yes, temos pedidos feitos a Deus. Então, eu vou fazer aqui uma coisa. E tenho a certeza que Deus vai vir, porque Deus é justo, porque Deus é assim. Sem dúvida nenhuma que Deus é justo, que Deus ouve as nossas orações. E ele assim... Se vocês acreditam em Deus, se vocês têm pedidos feitos a Deus e se vocês querem estes pedidos, respondidos, vocês pegam no dinheiro tudo que têm na vossa carteira e venham trazer aqui acima. Irmãos, não é que nós ficamos como que hipnotizados. Hipnotizados! Eu naquela altura tinha, porque eu não sou uma pessoa de ter muito dinheiro na algebeira, mas eu tinha, os caras, $120 na algebeira, na carteira, e eu fui lá acima, fui pôr o dinheiro, e as outras pessoas que eu tenho, as caras, tipo pessoas pobrinhas, foram pôr, e me pôs 20, outra pôs. Não é que o pastor pegou, é só isso, vocês não têm mais dinheiro? Zangado. E disse, oh my God, um homem que, sem como é que se diz, crepúsculos, não vem agora a palavra certa, que eu já estou há muitos anos aqui nos Estados Unidos da América, às vezes até eu misturo o português com o inglês e fica aí uma mistura de portugalês.
Ele não estava satisfeito ainda que o dinheiro estava lá dentro, ele queria mais dinheiro. E eu tenho certeza, vocês têm certeza, eu comecei a ver um novo semblante naquele homem. Um novo semblante. E tem outra, que quando ele veio àquela igreja, eu tinha falado com outros dos pastores se queriam convidar, se queriam deixar ele ir pregar à sua igreja, mas depois daquele dia, eu falei para os outros pastores e disse, eu não venho por isso. Cheguei a casa sem dinheiro nenhum e o homem e o pastor que estava lá ainda não ficou contente por aquele dinheiro que estava lá. Queria mais ainda. E isto é a característica exata das pessoas que são gananciosas. Ele já sabe, tinha aquela ideia daquela chácara, que foi uma chácara muito grande que ele comprou no Brasil, e ele queria, e foi a mais igrejas. O pastor da igreja disse-me, meu irmão, quer ir comigo? Irmão, pelo amor de Deus, e daquele pastor e aquela distância. Porque eu comecei a ver que ele disse cá comigo, mas como é que eu fui dar aquele dinheiro tudo? Eu podia dar de repente 40 ou coisa assim, mas deu o dinheiro tudo. Porque ali aconteceu tipo de um hipnotismo. E não foi só eu que me queixei, várias pessoas também se queixaram de que ficaram como que hipnotizadas e darem o dinheiro tudo àquele homem. E há muitas mais situações de pessoas que, quando a gente vai comprar uma coisa, na comparação, isto foi as minhas netas que me ofereceram, gosto muito dessa coisinha, diz aqui grandma, que é a vovó, gosto muito dessa, isso está sempre aqui. E uma coisinha com o versículo que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa gananciosa, se ela tem isso nas suas mãos, se ela tem, isso vai valer, não sei, 12,99 mais ou menos, deve ser isso, porque isso é tudo feito de madeira. Isso é uma hipótese. Isso pode custar mais ou menos à roda de 12,99. A pessoa gananciosa, se for vender isso, vai querer vender por $15, $16. Mas se ela for comprar, quanto é? Se alguém estiver dizendo, olha, quero vender isso, e a pessoa gananciosa, $5. A pessoa gananciosa é terrível. Ele quer comprar tudo barato e quer vender tudo caro. A pessoa gananciosa, não há uma coisa que aquela pessoa venda que a outra pessoa compre, diga assim, olha, eu fiz um bom negócio. Nunca. A pessoa gananciosa há que faz sempre um bom negócio. Meus queridos irmãos, eu espero que você não seja uma pessoa gananciosa. É assim, nós não podemos também dar as coisas assim de graça. E há situações que às vezes a gente quer se ver livre daquilo que a gente temos. Mas pelo amor do Altíssimo, pelo amor, a palavra do Senhor diz para nós pagarmos o preço justo. O preço justo. E então, essas pessoas gananciosas que estão atrás dos bens dos outros, que estão a querer espremer a pessoa até à última gota, essas pessoas um dia elas vão dar contas a Deus da sua ganância. Há muito mais, como é que é dizer, há muito mais, o que é ganância? Ganância é isso, olha também, tem aqui assim. A ganância é a ânsia por ganhos exorbitantes, avidez, cobiça, é utilidade e lucro de resultado do trato comércio. Tem aqui mais um pouco falando sobre a ganância, que realmente, eu tenho a certeza que você sabe muito bem o que é a ganância, anyways, mas de qualquer das maneiras a ganância é uma coisa fora de normal. A ganância pode destruir a vida de alguém, pois o indivíduo não é capaz de lidar com as frustrações da vida. Muitas vezes essa incapacidade leva pessoas a cometer delitos e prejudicar outras pessoas. Ele é apego às suas posses, ele tem insatisfação constante, ele é uma pessoa ingrata e ele bloqueia o desenvolvimento do pessoal. Como eu já disse, frequentemente o comportamento ganancioso daquela pessoa faz com que ele seja apegado àquilo que ele tem e então, em vez da pessoa liberar aquilo que tem, ele quer continuar a pegar nas coisas que as outras pessoas têm. Ok, irmãos, eu não vou fazer o vídeo maior, até porque, como eu já disse aos irmãos, isso foi uma coisa que veio-me à mente esta manhã acerca daquele pastor. Eu não sei porque é que veio-me aquilo, e depois de desligar o vídeo, eu vou orar ao Altíssimo por ele, para que o nosso Pai Celestial possa o libertar. Já não entra em contato com este homem já há muitos anos. Provavelmente ele ainda deve ter o seu... também tinha um livro. Este homem também tinha um livro. Um livro assim pequenito, 15 euros que eu estava vendendo. $15, I'm sorry, $15. Pequenito, um livro pequenito. Pequenino, magrinho. Toda a gente tem que ter esse livro.
Mas ele primeiro vendeu o livro, primeiro para pegar no dinheiro e depois quis pegar no resto do dinheiro que as pessoas tinham. Uma coisa fora do normal. E como ele, eu conheço muitos. Não é só pastores, pessoas de negócios, até mesmo pessoas que a gente conhece, pessoas que querem tirar tudo dos outros, sem dor nem piedade. Não têm dor nem piedade das pessoas pobrinhas. Ai, meus irmãos, olha, o meu pai vendia peixe. Eu, naquela altura, era uma profissão, portanto, que realmente era de muito benefício, porque as pessoas não podiam ir para a cidade e então, antigamente havia muito poucos carros. Hoje em dia, as pessoas que vendem peixe ou outras coisas qualquer têm o seu carro, têm a sua carrinha para vender. Antigamente não havia nada disso. E então, meus irmãos, meu pai tinha um burro para vender, com a caixa para vender o peixe, o que naquela altura era um luxo, porque não havia bem poucas pessoas naquela altura. O meu pai morreu e tinha 12 anos e naquela altura, meus irmãos, não havia carros, só havia um carro na minha freguesia, que era o carro como é que é dizer, o carro de praça. E eu estou dizendo isso tudo por causa que eu sofria muito de asma quando eu era mais pequenina. E como meu pai vendia peixe, meu pai tinha que ir para pé do mar, para a doca, para o porto, muito cedo da manhã. E então houve alguém que disse à minha mãe que se eu respirasse o rocio do mar, ia-me ajudar. E uma vez meu pai levou-me mais do que uma vez, pequenina, aí com 6 anos, 7 anos, para ir com meu pai para o peixe. Ficava na carroça enquanto meu pai ia comprar o peixe, ficava respirando o rocio do mar. E depois, quando eu vinha para casa, meu pai estava vendendo peixe e havia as pessoas que diziam assim a mim: não me queres vender o peixe? E eu dizia: tá bem. E agora, antigamente vendia-se, era a dúzia. E então as pessoas diziam-me assim a mim: eu quero uma dúzia de charros, mas escolho os mais grados. Olha, irmãos, eu que não tinha noção. E eu estava escolhendo os mais grados. Meu pai olhou para mim: o que é que estás fazendo? E eu disse: eu te dou uma dúzia de peixe a essa senhora, mas ela está dizendo peixe que... Não, tu tens que pôr os pequeninos e os grados também, porque é da maneira que é. E eu depois dei o resto do peixe à senhora, e depois da gente sairmos daquele lugar, meu pai vai assim: tu não eres bom para negócio, tu não podes dar só os peixes grados, tem que ser grados e miúdos. E é ok. E há bem pouco tempo atrás, agora, da semana passada ou outra, o meu marido disse-me a mesma coisa. Nós estamos vendendo uma coisa e é sempre o meu marido: vende por este preço, não podes vender por esse, vende por esse preço, a pessoa não pode pagar. E o meu marido vai sempre a mim: tu não eras boa para negócio. Ora, meus irmãos, é assim. Meu marido até diz: olha, por ti eu vivia debaixo da ponte. Porque é assim, eu gosto de ajudar as pessoas. E especialmente se eu vejo que a pessoa é pobre. Eu gosto de ajudar as pessoas e eu tenho ajudado bastante. Eu não faço dinheiro nenhum com estes canais, irmãos. Não faço um penny. E o pouco que eu fiz no passado, ainda tenho ajudado algumas pessoas aqui nos meus canais. Ainda a semana passada uma irmã pediu-me ajuda, o filho dela estava no hospital e ela mandou-me fotografias do filho e tudo mais, e eu ajudei naquilo que eu posso. Mas é assim, meus irmãos, não sejam gananciosos. Este mundo que nós conhecemos está perto a acabar. E não estou falando assim, o mundo vai acabar. Eu estou falando esse sistema financeiro, isso tudo que nós estamos acostumados, está prestes a mudar. E o nosso dinheiro, muito em breve, não vai valer nada. E se você puder fazer alguma coisa por alguém, faça-o. Ajude. Não seja ganancioso. Eu não estou dizendo para você dar as coisas de graça, mas venda as coisas a preço justo e compre a preço justo. Não tente tirar proveito dos mais pobres, seja de lá de quem for. Seja honesto. Este vídeo hoje teve uma grande... Como eu já disse aos irmãos, eu acordei de manhã com uma convicção tão grande para fazer este vídeo, porque, infelizmente, nós podemos ver que mesmo entre os filhos de Deus, nós podemos ver uma grande ganância. As pessoas... As características que eles têm devia de ser características mais segundo o nosso Salvador, mas infelizmente são as características carnais. Muitos deles têm características carnais, entre elas a ganância. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Como eu já disse, tem vários versículos que falam sobre a ganância, já falei alguns, e
e vou terminar com este aqui assim, que encontra-se em Mateus 6, 19 e 20. Diz assim: não ajuntes tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Não ajuntes tesouros na terra. Se nós tivermos de ajuntar tesouros, que sejam tesouros na nossa casa celestial, que um dia, quando a gente fosse encontrar com o nosso Pai Celestial, que o Senhor possa dizer: olha, está aqui a tua misericórdia que tu mostraste, a tua compaixão, quando estendeste a tua mão a essa pessoa. Porque a palavra do Senhor diz que muitas vezes nós lidamos com anjos sem saber. É esta a minha palavra para hoje. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.